Primeira aula, quinto ano, que diz respeito à construção das aldeias, dos agropastoris e dos recoletores, se é que podemos chamar a habitação e a zona onde vivem uma aldeia. É mais uma tribo, mas em seguida vamos ver estas duas situações. Primeiro, colocaram uma dúvida de quais eram os materiais que deviam utilizar e como é que haviam de montar uma aldeia agropastoril. É fácil, basta arranjarem uma placa de qualquer coisa. Eu estou a ver os restos das placas do ano passado aqui à minha frente. Usaram esferovite, usaram madeira, usaram cartão grosso e depois, em cima destes cartões, vamos colocar uma série de coisas que dizem respeito às aldeias. Se eu estou a falar das aldeias, agropastoris, é bom que apareçam os castos. Como é que se fazem castos? É fácil. Eu dei o exemplo, inclusive, do canudo interior do papel higiênico. Pegam no rolo, colam-no a essa placa e depois, por cima, colocam palha ou outro tipo de telhado e na lateral desenham os riscos a simbolizar a pedra, porque isto eram casas feitas de pedra. Se eu colocar duas ou três, a aldeia vai crescendo. O que é que vocês têm que pôr mais para facilitar a identificação? Têm que colocar uma zona onde apareçam umas espigazinhas de trigo, e por isso é que a esferovite é boa, porque podem espetar as espigas lá. Façam o terreno agrícola, puxem pela imaginação, porque eu também acho que vocês depois, de vez em quando, aparecem com soluções que eu nem sequer tinha pensado nelas. Portanto, não se esqueçam que nestas aldeias, o ano passado, houve colegas que colocaram pessoas a fazer tecidos num tiara, a fazer potes na olaria, bonecos sentados a fazer potes, colocaram pastores a passar o gado, com bonecos compraram aí nas lojas dos 300, não é? E também colocarem uma coisa essencial nestas aldeias, que era a água. Portanto, simulem um rio, que é das coisas mais fáceis, basta pegarem num bocado de prata de alumínio e fazem o curso do rio. Óbvio que com estas coisas já estão identificadas as aldeias agropastoris. Agora, vocês podem puxar pela vossa imaginação o que vocês quiserem e chegar até onde for o vosso gosto e a vossa dedicação a este trabalho. Óbvio que este trabalho vai contar para a vossa avaliação e tem que estar bem identificado qual é a aldeia. Vocês não podem fazer uma aldeia com 3 ou 4 bonecos e depois quem quer que olhe para ela tem que adivinhar se é agropastoril ou é recoletor. Na placa que diz respeito aos recoletores, e portanto cada um de vocês só tem que fazer um tipo de placa, quem optar por fazer os recoletores, há duas coisas que são essenciais. Fazem
uma gruta, ou uma tenda. Como é que se faz isto? Em barro é fácil fazer a gruta. Fazem uma bola e depois, a partir da bola do barro, escavam, depois dão-lhe assim uns toques por fora para se ver que é irregular, para não ficar lisinho, e pronto, e ficam com a caverna, com os homens à porta, e fica-se logo a saber que são recoletores. As tendas podem fazer com ramos, podem fazer com papel, podem fazer num material que vocês idealizarem. Agora, não podem é ter plantações dentro dos recoletores. Nem podem ter, nos agropastoris, uma caverna. Portanto, a principal dificuldade aqui não é ser mais bonito ou ser mais feio, porque isso é relativo. O que é essencial aqui é que vocês consigam colocar o maior número de atividades que cada uma destas aldeias tem. Fiz-me entender? Pronto. E agora vou para o quadro, vou escrever uma série de características de cada uma destas aldeias e dos recoletores, e vamos encerrar aqui esta matéria. Temos que avançar rapidamente para o Império Romano, os árabes, e portanto já chega de homens primitivos. Está bem? Então vamos lá. Atrás temos o mapa do mundo, que representa o local onde esta gente andou. Aqui aparece nesta zona, continente africano, aparecem os primeiros hominídeos, assim como aqui em Marrocos. Eles têm a aparição aqui e depois deslocam-se, estão a ver? E vão para aqui, para a Ásia, vão para aqui, para o Mediterrâneo, e depois finalmente chegam aqui à Península Ibérica e a Portugal. Está bem? Isto é capaz de estar a espelhar um bocadinho a luz, mas olha, é o melhor que eu consigo fazer. Está bem? Agora, tirando o mapa mundo, eu já vos dei uma ideia de como é que estas populações evoluíram. Eu só tive um mapa ao lado para ele não se partir todo. E então vamos começar a escrever algumas coisas essenciais, não é? Vou fazer a preto, uma caneta o mais nova possível, e vamos então começar a escrever as características. Não se preocupem, de vez em quando deixam-me de ver, porque eu vou à procura daquilo que é preciso para continuar a aula. Neste momento preciso de papel para limpar algumas coisas que eu tinha escrito para medir a vossa capacidade depois de ler. Então, primeira divisão do quadro é: temos recoletores e agropastoris deste lado. Isto, para aqueles que tomam atenção e seguiram o que tivemos a dar, passa a ser um bocadinho de repetição das coisas. Mas convém
que eu faça para todos, os que tiveram atenção e os que não tiveram, é que assim estou descansado e sei que todos estão a rever isto. Antes de começarmos a ver as diferenças entre recoletores e agropastoris, eu gostava de vos dar algumas noções de uma área do conhecimento, da antropologia, para vocês entenderem como é que nós aparecemos como espécie. Portanto, nós vimos de uma símios. Havia uma espécie mais pequena, eram seres mais pequenos que os chimpanzés, e estes símios viviam nas árvores. Porquê? Porque nas zonas onde este pessoal habitava, a vegetação é conhecida por savana, e a savana tem uma série de palha. Uma série de palha. Isto não está bem dito, a vegetação é uma vegetação rasteira, tipo trigo, mas com altura suficiente para os leões, os tigres, etc., conseguirem caminhar aqui e vão tentar apanhar os símios. Então, isto é na realidade uma obra de arte, o que eu acabei de fazer aqui. Está bem? O que é que os felinos fazem? Rastejam por aqui, nesta vegetação, para tentarem apanhar os símios de surpresa. Os símios podem andar aqui, não é? Pergunto a vocês o que é isto que eu acabei de desenhar. É um símio, é um macaco. Parecido com um macaco. E estes símios têm ainda a característica de andarem em quatro, ou seja, os símios, a maior parte do tempo, andam em quatro patas. Isto é relativamente complicado em termos de defesa, porque eles estão com o campo de visão a ser tapado pela savana. Estão a ver? E eles não conseguem ver os inimigos a aproximar-se. Estão escondidos pela savana. Então, para poderem ter alguma possibilidade de fugirem, estão sempre junto às árvores. Há um problema qualquer e eles sobem lá para cima e ficam aqui a defenderem-se destes tigres e leões. Qual é o problema que isto tem? É que, à medida que as condições climatéricas melhoram, a quantidade destes seres aumenta. E 1, 2, depois aparece aqui outro, 3. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer, não é? Aqui outro, 4. Isto é tudo como exemplo. No final, isto o que é que acontece? A árvore fica cheia. Não há lugar para tantos seres. E então, aqueles que não têm lugar têm que mudar, ou vão para outra árvore, ou vão para o chão.
Estes que vão para o chão vão ter que se desenvolver e estarem sempre com cuidado por causa dos inimigos. E há uma característica que se vai desenvolvendo rapidamente, que é a bipedia. Esta bipedia é a propriedade dos seres andarem na vertical. Está bem? Isto realmente é para quem nasce com jeito para isto. Eu nunca tive. Portanto, estes seres estão na vertical, em vez de estarem em 4, como está aqui isto. O que é que isto faz? Isto faz com que, se eles estão na vertical, eles conseguem ver os inimigos. E, visto que não tem árvore, conseguem correr para fugir. Provavelmente até encontrarem outra árvore onde se possam esconder. E o que é que esta bipedia tem assim de tão importante? A primeira coisa que tem de importante é que alteram o eixo, ou seja, a cabeça está aqui e, em vez de estar assim, como estavam os símios. A diferença tem a ver com a força da gravidade em cima do nosso crânio. Aqui, o ser começa a ter o aumento da parcimónia. Vamos ver? Olhos, boca, e o cérebro começa a crescer. Epá, realmente, eu com a idade cada vez estou pior. Portanto, isto é a cabeça e tem, olha a boca a sair do nariz. É uma coisa boa. Tá. Enquanto este aqui tem a estrutura macacoide, ou seja, a cabeça dele faz isto e vai ter uma grande queixada. Vocês repararem, os macacos têm as mandíbulas muito salientes. Isto porque, andando nesta posição, eles sofrem a pressão sobre a cabeça, de maneira a prolongar a cabeça. Esta é a primeira vantagem que eles têm pelo facto de passarem a ter a posição vertical. Conclusão. É aqui que a gente começa a separar-se dos símios e dos chimpanzés. Portanto, o que acontece é que nós acabamos por evoluir por causa do perigo. Entende? Portanto, foi a necessidade que nos fez evoluir neste sentido. A partir daqui temos uma série de coisas. Olha, se eu passo a correr, eu vou ter as extremidades, que são as mãos, começam a ficar mais finas. Como não ando com elas no chão, eu começo a ter menos calos. O que é que eu estou a fazer? Eu não consigo fazer estas coisas. É preciso que vocês percebam. As mãos começam a ter menos calos. Portanto, ficam mais finas e começam a ser mais maleáveis. O que é que isto tem assim tão importante? Tem. Porque quando eu deixo de andar com a mão no chão, que a estrutura era esta, estão a ver, este dedo estava colado a este, quando isto acontece,
quando eu consigo separar o polegar destes dedos que aqui estão, eu passo a conseguir agarrar em objetos. Que o macaco não consegue. O macaco, a maior parte das coisas que vocês lhe dão, ele faz isto, agarra assim. E, portanto, não tem muita destreza como nós começámos a adquirir. Depois, só mais uma coisinha, eu depois já não acrescentei mais. A cabeça deixou de ter a estrutura dos macacos, deixou de ter aquela mandíbula toda puxada à frente e começámos a ter a parte de trás do cérebro é que se vai desenvolver. Para ficarmos com a ideia final, isto permite o desenvolvimento de uma linguagem. Porquê? Porque enquanto os macacos têm uma caixa de vocalização, ou seja, para emitirem sons, ficam-se pelos guinchos, não conseguem articular sons muito complicados, nós começamos a ter esta caixa que nos permite falar mais fina e começamos a ter sons mais articulados. E pronto, acabou a história que nos permitiu sair dos símios até aos hominídeos. O que é que deu origem aos outros depois? Aos macacos, aos chimpanzés, exatamente a outra quantidade pessoal continua nas árvores. Como aos chimpanzés. Tá? Entenderam? Pronto. Então, este pessoal, os hominídeos, vão começar a ter que arranjar comer no chão. Deixam de poder comer só o que está nas árvores, até porque não há, já começa a escassear o comer nas árvores. E vão começar a querer apanhar as bagas, as raízes, tudo o que há no chão e começam a querer apanhar os animais também para comer. Passam aqui. Caçadores. Aprendem a caçar. Não se esqueçam que a mãozinha já está mais fina e vão tentar caçar animais para comer. Estas técnicas vão evoluindo. Primeiro só conseguiam matar os mais pequenos, depois começaram cada vez mais a capturar animais maiores, que lhes dava mais carne. Agora estou com o Eu espero que isto vos ajude de alguma maneira. Então, o que é que este pessoal, estes hominídeos, comem? Portanto, a alimentação é carne, peixe, ovos, frutos, bagas, raízes, tá? Tudo isto são
coisas que o homem apanha da natureza. Portanto, o homem não produz nada destes alimentos que aqui estão. Portanto, se quer carne, o que é que ele faz? Caça. Se quer peixe, vai à pesca. Os ovos, tem que subir às árvores e vai apanhar os ovos dos ninhos, que ele descobre depois que o ovo tem muita coisa lá dentro em termos alimentares. Quando eu passo para os agropastoris, eu tenho uma grande novidade, que é a agricultura. Por isso é que a palavra, na primeira parte, é agro, vem de agricultura. Portanto, estes homens vão buscar a alimentação à agricultura. Eu a querer despachar para o vídeo não ficar muito grande, depois a letra fica assim. Tem a agricultura e tem outra coisa muito importante, que é a pastorícia. A pastorícia é a criação de animais. Portanto, eles inicialmente criaram os animais mais pequenos, como a cabra, a ovelha, arranjaram inclusive animais domésticos para viverem com ele, como o cão, etc. E por isso, eles deixam de ser recoletores e passam a ser produtores. Porquê? Porque produzem a sua própria alimentação. Tá? Mais, óbvio que eu depois, à medida que for falando, vou-vos dando mais elementos. Por causa de terem que praticar a agricultura, eles não conseguiam andar de um lado para o outro como aqueles, porque aqueles, quando acabavam os animais, o peixe, por aí fora, tinham que mudar de sítio para ir à procura de alimentos. Aqui o alimento estava sempre no mesmo sítio e eles não iam pegar nos terrenos e levá-los às costas. Portanto, ficam quietos a tratar dos campos e por isso passam a ser sedentários. Aqui eu não tinha escrito, mas eles passam a ser o quê? Nómadas. O que é que são os nómadas? São os humanos que andam de um lado para o outro. Quando falta o comer, eles vão para outro sítio à procura de animais. Tá? Onde é que eles vivem? Estes vivem em cavernas ou tendas. Aqui vivem em casas. Estas casas são de pedra. Casas chamadas castros. E as aldeias feitas de castros chamam-se citâneas. Está? Continuando. Relativamente à época dos recoletores, há efetivamente isto vai evoluindo aos poucos, mas há uma evolução extremamente importante, que é o fogo. O homem vai observando o fogo na natureza e aprende a controlar o fogo. E este é extremamente importante, primeiro para proteção, os animais têm medo do fogo e não se aproximam, para aquecer, para cozinhar
iluminar as cavernas. Vejam lá o que é que o fogo faz, as funções que tem. E para produzir instrumentos. E seguimos já para os instrumentos. Isto é o fogo, a importância que o fogo tem. Óbvio que aqui não vamos escrever nada, porque o fogo começa aqui, óbvio que estes utilizam até em maneiras mais sofisticadas. Estávamos a falar de instrumentos e como é que estes instrumentos aparecem? Os instrumentos principais são, e atenção que temos isto em violino, depois temos que ver, os instrumentos são em pedra, não é? Pedra, madeira, osso, há ossos que são grandes, portanto dão para bater, pedra, madeira, osso, dentes, há animais com dentes enormes, utilizados depois para transformar em armas, as espinhas dos peixes grandes, que dão principalmente para fabricar os arpões, para irem à pesca. Então, com estes materiais que aqui estão, o homem recoletor faz os bifaces, faz os machados, as lanças, bifaces, machados, lanças, arpões. Pronto, são alguns exemplos. Também não convém estar a encher para aqui com exemplos, pois vocês não os conseguem decorar todos. E estamos quase a acabar. Portanto, os recoletores é desta maneira, e agora vamos tratar dos instrumentos dos agrocostumes. Os instrumentos aqui deste pessoal têm a estrutura feita a partir destes materiais também, pedra, madeira, osso, dentes, espinhos, etc. Mas aparecem uma série de novos objetos, que é o mais importante em termos de instrumentos. Portanto, vão aparecer instrumentos que têm muito a ver com a prática da agricultura. Portanto, aparecem a foice, o arado, a enxada. Estão a ver que é tudo coisas que ali nem sequer pensavam nisto, nem sequer tinham que praticar a agricultura. A foice, arado, enxada e mais. Para poder guardar as coisas e apanhar os cereais, eles começam a fazer cestos, não é? Uma técnica nova. Os potes, os cestos, os potes. Isto é a técnica da cestaria, isto é a técnica da olaria. Aparece depois a técnica dos têxteis. Esta é o que permite fazerem os tecidos. E já vamos ver a importância que isto tem. E, portanto, estamos a ver que há uma grande alteração em termos de instrumentos. Esta alteração de instrumentos e técnicas vão permitir que aqui o vestuário, a maneira como eles se vestem, passa a ser com
com fibras, animais, portanto, o pelo dos animais, e vegetais, molinho. E o que é que eles deixam? Deixam não, eles às vezes continuam com aqueles casacos de peles, que aquilo aquece. Mas começam a ter roupa mais leve, que lhes dá mais agilidade. Aqui, o vestuário deste pessoal era na base de peles de animais. Portanto, estamos a ver que a caça não era só importante em termos de carne, mas também em termos de tirar a pele dos animais e fabricar os casacos. Pronto. Parece-me que as coisas estão mais ou menos resumidas. Óbvio que há muito mais coisas para colocar. Isto é uma matéria que vale quase uma licenciatura. Isto é a base do nosso aparecimento como espécie e, portanto, há aqui centenas, milhares de pormenores que se podem discutir. Olha, falando nisso, quando aparece este agrupamento nas cavernas ou nas tendas, dá-se a primeira divisão social do trabalho. Isto porquê? Porque as mulheres passam a ficar nos acampamentos a tratar das crianças, enquanto o homem forma grupos para a caça. Uma maneira de protegerem a sobrevivência do grupo, protegendo as mulheres e as crianças. E mais coisas interessantes que eu não escrevi aqui, mas que vocês, à medida que o tempo for passando, eu de vez em quando falo nestas coisas. Ok? Entenderam? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar isto no Teams, algumas coisas que não percebam, naturalmente com a minha letra, não se sempre a queixar, eu estou lá. Portanto, pergunto. Está bem? Agora, era bom que vissem, para nós começarmos a ter o hábito de resumir aquilo que estamos a dar em pequenas aulas destas, para vocês poderem andar para a frente, andar para trás no vídeo e verem as coisas com calma em casa, mas óbvio que isto pressupõe uma coisa extremamente importante. Sabem o que é? É terem vontade, não é? Portanto, não há aulas, não há técnicas pedagógicas que sobrevivam ao facto de vocês não quererem estudar. Ninguém consegue resolver esse problema. Está bem? Até à próxima.